Fala primeirão, primeiraço, Primeitop, Prime Mac, primeiro ano do IF Santa Teresa. A gente está aqui para retomar as aulas. Eu até pensei assim, retomar a segunda metade, mas na verdade a segunda metade ela já começou, nós já começamos o segundo semestre. Então a gente retoma aqui o ano de 2021 para relembrar alguns dos temas que nós trabalhamos nessas aulas até aqui. Então vai ser uma quinzena bem tranquila, mais de revisão e espero que vocês fiquem ligados. Eu sei que os temas do primeiro ano são temas muito distantes, né? E que vocês já viram em outros momentos da sua formação. A gente estuda Grécia Antiga, Roma Antiga, Mesopotâmia, Egito, e acaba temas que você não consegue associar muito rapidamente ao seu cotidiano. Entretanto, todos esses temas confluem de alguma forma para você compreender o seu presente. A história é isso, a história é como você pode captar elementos do passado para entender o seu contexto. É claro que diariamente nós vemos pessoas ignorando experiências do passado. Como é que funciona essa coisa de experiência do passado e como isso impacta a sua memória? Você cotidianamente, você encosta a mão numa panela quente, você se queima, você não vai esquecer daquilo nunca mais. Ai, que dor! Ai, que dor! Ai. Então, assim, a partir do momento que você se queima na panela, você vai tomar todo o cuidado para não encostar na panela, né? Então isso é como passado, uma experiência vai influenciar seu cotidiano. Um ônibus que você perdeu, uma vez que você deu uma topada lá naquela quina do sofá, são experiências cotidianas que te influenciam. Com a história é a mesma coisa, só que muitas vezes as histórias elas estão no nível macro. E aí você tem uma sensação de que isso é muito distante, mas não é. A queda de um presidente, uma grande crise econômica, elas influenciam diretamente na vida de todo mundo, mas as pessoas acabam não tendo essa conexão, não conseguem perceber isso de imediato. Insistindo no tema, você pode pensar, professor, mas por que as pessoas então acabam defendendo ditaduras e regimes autoritários, mesmo sabendo que as experiências do passado mostram que isso não funciona bem? Isso acontece por duas razões. Primeiro, nem todo mundo é um analista político. Se você for pegar a sua família, o tio que faz piada do pavê, que faz piada homofóbica, machista, ele tá pronto para analisar a realidade que o rodeia? Não, então nem todo mundo é analista. Nem todo mundo tem capacidade de analisar a realidade criticamente, a realidade que o rodeia. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, muitas vezes as pessoas confundem a sua experiência, as suas memórias de vida com um contexto maior. Muitos que defendem, por exemplo, a volta do regime militar no Brasil, porque naquela época era muito bom. Essas pessoas tinham 7 anos de idade, então a lembrança que eles têm da ditadura é deles brincando na rua soltando pipa. Nossa, que época boa! Então provavelmente uma criança que hoje tem 5 anos, daqui a 30 anos ela vai olhar para 2020 como um tempo bom. Ela não vai lembrar de coronavírus, não vai lembrar das várias mortes. Ela vai lembrar do tempo que ela brincava, que ela tinha tempo de sobra. Então, as pessoas, uma coisa é a sua experiência de vida individual, outra coisa é o contexto maior. E no geral as pessoas não estão prontas para analisar criticamente esse contexto maior. Vocês vocês estão num local privilegiado, porque vocês estão numa boa escola, com uma boa massa crítica, com uma boa equipe de professores, com colegas também inteligentes. Então vocês têm, embora o ensino presencial não esteja acontecendo, que no ensino presencial você tem condições de desenvolver essas ideias, não assim que o professor coloca ideias na sua cabeça, mas você, a partir do contato com os colegas, aprimorar o seu pensamento crítico, suas ideias, e vai permitir você fazer um exame melhor da história e de como o passado influencia nesse presente. Essa introdução toda não é fuga do tema, é para você entender como a história, como fatos do passado, essas experiências lá de trás podem marcar o seu presente, mas que isso não está claro para todo mundo e eu espero que vocês, com o passar do tempo, amadureçam e consigam entender como que esse passado é importante. Se eu pegar Roma, por exemplo, a base do nosso direito atual é o direito romano. Passou um carro aqui, não sei se atrapalhou. O nosso direito atual, a base do nosso direito é o direito romano. A nossa ideia de Senado, de organização política, de legislativo e executivo são ideias romanas. A democracia, a base dela, a ideia dela inicial é grega. É claro que a nossa democracia hoje é muito diferente da democracia grega. A nossa democracia se parece muito mais com uma ideia de democracia fruto da Revolução Francesa do que de uma ideia de democracia grega. Mas enfim, as ideias gregas também influenciam a filosofia. A própria noção da importância da história é uma noção grega. Se a gente for lá no Egito e na África, na África como um todo, fundição, a manipulação de metais, a matemática, a engenharia, a medicina, então são elementos que o Egito influenciou demais. Se você for na Mesopotâmia,
plantio de alimentos, a manipulação de sementes para produzir comida, que é uma coisa óbvia hoje, mas que não era, que lá na Mesopotâmia que foi aperfeiçoado, técnicas de irrigação. Então, se a gente for pegar a Mesopotâmia, se a gente for pegar a África Antiga, se for pegar Roma, se for pegar a Grécia, você tem elementos que nos influenciam hoje. Aí, quando acaba a Antiguidade e você tem o início da Idade Média, com a retração do Império Romano, com o fortalecimento da igreja, com o fortalecimento das relações feudais, aí você inicia um novo processo que também vai influenciar muito o português, os europeus que chegam aqui em 1500. Quem é esse europeu que chega aqui em 1500, esse português, esse espanhol que chega na outra parte da América? Ele não é um cara que... ele se acha moderno, ele se acha renascentista, porque essas coisas estavam acontecendo na Europa. Início da modernidade, início do renascimento, mas esse homem que chega aqui em 1500 é um homem medieval, influenciado pelas ideias medievais, pela influência da igreja, pelo processo de comecinho de fortalecimento do Estado, os medos são medos medievais, as noções de família são noções medievais. Então a Idade Média influencia a colonização. Você nunca pensou nisso. A Idade Média influencia os europeus que chegam aqui em 1500 e influencia o processo de colonização. O feudalismo influencia o processo de colonização do Brasil, que vocês vão ver no segundo ano. Colocando um mapa para vocês, o que a gente tem? Nós começamos lá pela Mesopotâmia, estudamos aquelas regiões, a importância da agricultura. Depois nós fomos para a África, estudamos o Egito. Depois partimos aí para o Ocidente propriamente dito, estudamos Grécia, Roma e depois da queda de Roma a Idade Média. Eu já falei num vídeo de apresentação dessa segunda parte, assim, desse restante ano letivo, já falei que nós vamos fugir um pouco desse eurocentrismo, nós vamos estudar um pouco do Islã, um pouco de reinos africanos, vamos estudar também a América antes dos europeus, mas até então nós focamos no Ocidente, na África e no Oriente. E dessa parte que nós estudamos, antes de entrar na Idade Média, nós estudamos Roma. Roma entrou numa grave crise, Roma teve uma grande expansão, depois entrou numa grave crise, não conseguiu mais defender suas longas fronteiras. E por quê? Por que isso aconteceu? Pela crise do escravismo, faltava mão de obra, sem mão de obra a economia é abalada, e com a economia fraca falta dinheiro para manter o exército na fronteira, porque era caro. Roma não tinha condição de manter o exército só pelo amor, o exército não lutava pelo amor por Roma somente, né? O exército era mercenário, ou seja, precisava de dinheiro para proteger as fronteiras. Com a crise econômica, Roma não consegue manter os seus gastos, o Estado romano gastava muito dinheiro, assim como o Estado brasileiro também gasta muito dinheiro. O Estado romano gastava muito dinheiro, um Estado muito caro, não conseguiu se manter, e quando o Estado não consegue se manter, o Estado se enfraquece. Estado aqui no sentido de nação, de reino, de império. Então o Estado se enfraquece, vai enfraquecendo suas fronteiras, os germânicos começam a adentrar cada vez mais no Império Romano, o Império Romano vai reduzindo de tamanho, até que em 476 depois de Cristo, o Império Romano cai de vez. Não havia mais Estado, não havia mais segurança, não havia mais exército, era basicamente cada um por si. A população amedrontada, sem essa proteção do governo romano, a população mais rica vai para o interior, para suas fazendas e se fecha nos muros, nos feudos que eram extremamente protegidos. Os senhores se protegiam, já que o Estado não podia protegê-los, os próprios senhores se protegiam. A população mais pobre também precisa ser protegida, precisa se precaver em razão dessa não presença do Estado, e aí essa população mais pobre se abriga também no interior, mas ela não tem terra, então ela precisa do senhor feudal para lhe proteger. E aí surge aquela relação que nós tanto conhecemos, que é a relação dos senhores feudais, dos nobres, e essa relação de proprietários, que é uma relação de proprietários de terra que tem os seus dependentes. Quem são os seus dependentes? Os servos, os camponeses, aqueles que trabalham para o dono da fazenda em troca de uma parte da produção, de moradia, de abrigo. Estou falando rápido porque a gente já estudou isso. E aí as pessoas tendem a romantizar essa coisa do camponês, do servo, né? O camponês, a família, que junto com o nobre vive. Cara, a vida do camponês é uma vida de pobreza, de dificuldade, de grandes dificuldades. Lembra do Shrek, o filme? Aquela relação do Lord Farquaad no comecinho do filme, cobrando os impostos das pessoas. Aquelas pessoas que estão ali pagando os impostos, uma mulher velhinha quer dar o burro para pagar, porque o burro fala. Aquelas pessoas são os camponeses, enquanto o Lord Farquaad representa a nobreza e o dono do feudo ali, da região, do condado, querendo cobrar os impostos dessas populações pobres. Eu não sou boneco, eu sou de verdade. 5 moedas pelo brinquedo endemoniado. Podem levar. Pai, por favor, não me deixe. No próximo, o que trouxe? Bem, eu tenho um burro falante. Certo. Bom, isso vale 10 moedas. O tema do filme não é mostrar a desigualdade social na Idade Média, mas acaba tocando nesse aspecto do filme Shrek.
Diante dessa ausência de instituições romanas, porque não existe mais poder público no Império Romano, quem avança e avança muito ganhando poder é a igreja. A igreja se aproveita desse vazio de poder, desse vácuo, cresce muito em termos de poder na Idade Média, mediando essas relações e meio que mantendo a coisa como está. Os nobres, os senhores feudais no controle e os camponeses numa posição de pobreza. A autoridade era da igreja e essa igreja acabou enriquecendo muito nessa época, fruto das doações dos fiéis. E aí a igreja se tornou uma grande proprietária de terras em toda a Europa e regulava toda a vida praticamente. O que se vestia, os casamentos, os reis precisavam da bênção da igreja para ter legitimidade no seu poder. Aliás, a igreja fornecia a unidade. Eu já falei isso lá atrás para vocês. Qual a unidade de um país hoje, né? A língua, a moeda, o sistema de ensino. E o que tinha de unidade na Idade Média? As línguas eram misturadas, você tinha o latim, você tinha a língua dos germânicos chegando, não tinha um poder centralizado forte, não tinha um sistema de ensino. O que unia, o que era o ponto em comum dessas populações? O cristianismo. Então, ser cristão dava unidade a esses reinos. Aliás, quem era o rei da Idade Média? Quem assumiu o lugar do imperador romano? Na verdade, ocorreu uma fragmentação, pequenos reinos dominados pelos germânicos. Os germânicos invadiram Roma em crise, se estabeleceram e criaram pequenos reinos, e esses pequenos reinos vão ser a base lá na frente para o que hoje é França, para o que hoje é Portugal, Espanha, Inglaterra e por aí vai. Propriedades feudais eram muitas vezes autossuficientes, eles produziam quase tudo que era necessário dentro da propriedade. Isso para impedir essa circulação. O comércio era muito fraco, praticamente ausência de moedas, então a atividade principal era na base das trocas, enfim. E as moedas também não tinham padrão, né? Cada região tinha sua moeda. E aí, com o tempo, a população, com a diminuição das guerras e estabilização, a população começa a aumentar, os feudos não comportam mais, porque o feudo para funcionar direitinho tem que ter um limite de gente. Depois se cresce muito, pessoas amam, têm filhos e as famílias crescem, precisa de terra para todo mundo. Com o tempo, o feudo não suporta mais todo mundo, as guerras diminuem, as pessoas começam a sair do campo, rumam para as cidades, e nas cidades o comércio começa a se fortalecer um pouco, então começa a acontecer uma coisa chamada renascimento comercial. Não confunda o renascimento comercial com aquele outro renascimento das artes, que é uma outra questão. Então, o renascimento comercial, que é o ressurgimento de comércio, o fortalecimento da classe dos burgueses, ele vai contribuir para o fim da Idade Média. Então, a Idade Média no seu auge é a Idade Média ruralizada. Pode parecer paradoxal, né? Mas é isso, a Idade Média ruralizada, com pouco comércio, pouca circulação de pessoas concentradas no campo, ausência de Estado forte. Então essa é a Idade Média. Quando as cidades começam a se fortalecer, quando a população começa a crescer, aí você fala, pô, mas isso não é bom, população crescendo, comércio se fortalecendo, mais dinheiro circulando, isso é bom. Mas para o funcionamento da Idade Média, naquele jeitinho feudal, esse crescimento acaba levando a sua crise. Então, quando há o renascimento comercial, o renascimento das cidades, a Idade Média caminha o seu fim. Por isso que a gente pode dividir a Idade Média, que vai de 476 a aproximadamente 1450, você pode dividir esse período aí de aproximadamente 1000 anos em duas partes de 500. E a primeira parte é a alta Idade Média, que você tem a Idade Média no auge. E a segunda parte, que tem o crescimento das cidades, você tem a baixa Idade Média, ou seja, a Idade Média caminhando para o seu fim. Essa é a questão. E aí, dentro da Idade Média tem outros temas que como essa revisão não vou abordar, como as cruzadas, como a peste negra e tudo mais. Aí vão surgir alguns movimentos de questionamento que matam a Idade Média de vez, que a gente vai, no finalzinho, a gente vai dar uma focada nesse aspecto. Primeiro o Renascimento, outro Renascimento, agora o Renascimento que você está acostumado a ouvir, o Renascimento artístico, científico, intelectual. Por que Renascimento? Porque era renascer o conjunto de ideias racionais que eram frutíferas na antiguidade. A filosofia, o direito, discussões que eram importantes na antiguidade, ficaram meio que silenciadas durante a Idade Média. Essas discussões voltaram com força no Renascimento. Então você tem um questionamento à intelectualidade, que era uma intelectualidade controlada pela igreja, a educação era controlada pela igreja, as universidades. Então o Renascimento começa a questionar isso, lá por volta de 1400 e pouco, 1400, um pouco antes de 1400. Então o Renascimento começa a questionar. Mais à frente você vai ter a Reforma Protestante, os questionamentos da religião predominantemente católica, cristã, da Idade Média. E aí você vai ter também um terceiro processo que é as grandes navegações. Renascimento, Reforma Protestante e grandes navegações são contestações, são coisas incompatíveis com a Idade Média, com vida no campo, interior, pouca circulação de moedas. Você questiona a igreja, você questiona o pensamento intelectual da Idade Média e você questiona os limites do mundo. Inclusive, para questionar esses limites do mundo, você precisa de novas técnicas de navegação, novas técnicas de produção de mapas, e o Renascimento é importante para isso também.
tá bom? Isso é só uma revisão, a gente continua na próxima semana, eu vou corrigir alguns exercícios, tentando mostrar como esses temas podem ser cobrados para vocês, tá? Até mais!